Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Saber, o podcast de negócios da Saber Contábil. E aqui você vai ouvir sempre assuntos como empreendedorismo, negócios, vendas, marketing. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial que vai falar de um assunto muito recente. E eu vou apresentar ele agora para vocês. Hoje eu tenho um cara aqui que entende tudo sobre um assunto que muito empreendedor ignora. Ele é publicitário de formação, especialista em Customer Experience. É isso? Experiência do cliente, em português. Experiência do cliente. Fundador da BX, uma empresa que vem transformando a forma como as empresas se relacionam com seus clientes. Mentor de grandes marcas e coautor do livro Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática. E além de tudo, ele é um cara muito família. Casado, pai do Pedro e da Ana Laura. Lucas Fonseca, seja muito bem-vindo ao Pode Saber. Oi, Éder, eu que te agradeço aqui, agradeço todo mundo que está nos ouvindo aqui. Um prazer estar aqui para falar sobre todos esses assuntos. E o mais legal é que a experiência do cliente é o que leva a todos esses assuntos que você falou, empreendedorismo, marketing, negócios, vendas, tudo isso tem uma base. E a base é a experiência que é gerada para o seu cliente, que vai fazer com que essas coisas aconteçam, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, dividindo com você, dividindo com toda a turma da Saber Contábil e com quem está nos acompanhando aqui, né? Para a gente quebrar vários mitos de que, principalmente o primeiro, eu vou trazer o primeiro aqui, antes de você fazer uma pergunta. Manda bala, fica à vontade. As pessoas constroem experiências como sendo algo que é inato, que a pessoa nasceu com aquilo, então de repente ela já vai construir um negócio que o cliente sente coisas boas porque ela que está atendendo aquele cliente. Na verdade, a experiência do cliente é uma metodologia. Então, a gente forma empresas, a gente tem ferramentas para fazer com que uma empresa seja uma empresa que entrega a experiência para o cliente. E experiência é a razão pela qual as empresas crescem de verdade, de maneira saudável, né? Bacana. Lucas, eu tenho ouvido falar muito sobre experiência do cliente. Esse é um assunto que, sinceramente, algum tempo atrás eu desconhecia. Acho que era muito difícil alguém falar de experiência do cliente. E agora está muito atual esse assunto. Como que você definiria a experiência do cliente? Para quem está nos ouvindo agora e assistindo o podcast, que ainda não sabe o que é a experiência do cliente, como trazer uma experiência para o cliente, como que você define, como que você explica para quem está nos ouvindo? Legal. O Éder e todos, vou até falar aqui para a câmera aqui que as pessoas vão nos ouvir aqui. Bom, a experiência do cliente, ela sempre existiu. Na verdade, desde que o homem é homem, ele vivencia situações e ele grava memórias em cima daquelas situações. No mundo dos negócios sempre existiu, só que ela não era um fator de diferenciação. Por que ela não era um fator de diferenciação? Porque as empresas se diferenciavam por preço, algumas com mais tecnologia e outras com menos tecnologia, alguns com uma propriedade intelectual e outra que tinha diferentes propriedades intelectuais, só que o mundo foi evoluindo de forma que todo mundo tivesse acesso agora às mesmas tecnologias, por exemplo. Então, quando vem uma tecnologia nova, rapidamente ela já está difundida. E ninguém mais é dono único de uma única tecnologia que faz com que as coisas aconteçam. Então, você começa a ser igual a todo mundo. Os produtos são iguais, os serviços são iguais, mas uma coisa diferencia, é a forma com que você vai entregar aquilo. Então não é mais sobre o que você entrega, é como você entrega. E como você entrega que vai fazer a diferença na vida daquele cliente. Então, seja uma relação de empresa para cliente, né, que é o B2C, seja de empresa para empresa, que é o B2B, as pessoas elas vão decidir por causa das percepções que ela tem ao longo da relação com aquela empresa. A experiência do cliente é a ciência que está por trás disso. Né? A ciência que utiliza muito neurociência, utiliza muito o comportamento humano, tudo isso é o que molda por que uma pessoa decide por uma empresa A ou por uma empresa B. E as pessoas achavam que isso era algo que a gente tem uma empresa com o melhor atendimento do mercado. Uhum. O atendimento do mercado ele tem que ser bom por obrigação. Só que não é só o atendimento que resolve. Existe, quando você vai fazer, por exemplo, no nosso negócio contábil aqui, da Saber Contábil, quando você vai vender para um cliente, apresentar a solução para um cliente, você está num processo antes dele ser cliente. Então ele tem alguns elementos de confiança que ele precisa antes dele fechar com você. Ele tem que saber se você é uma autoridade, ele tem que saber os clientes que você já atende, ele tem que saber se você, por exemplo, tem um escritório físico. Isso tudo vai gerando elementos que vai fazer ele tomar uma decisão. Isso tudo faz parte da experiência que ele vai ter. E se você não usa isso de maneira intencional, você corre o risco dele criar na cabeça dele
a imagem que ele quiser sobre você, né? E a empresa tem um monte de colaboradores, tem um monte de pessoas dentro da empresa. E se cada pessoa está falando de um jeito com o cliente, está construindo um produto sem conectar com esse cliente, a chance de dar errado por uma incoerência de entrega é muito grande. Então, a experiência do cliente é a soma das percepções que o cliente tem ao longo de toda a relação antes da compra, durante a compra e depois da compra. E aí, quando você faz isso, você já fatia né, o tempo e você consegue ser intencional, ter estratégia para fazer o cliente cada vez mais gostar e confiar em você a ponto de te comprar, de te indicar, enfim, aí tem um monte de benefícios em cima disso. Muito bacana. Eu tô lendo um livro, faço parte de uma mentoria, e aí indicaram esse livro na mentoria porque o mentor, ele fala muito ali da experiência do cliente. E o livro chama Onboarding Orquestrado, você deve conhecer, sim, com certeza. Tá. E logo no início da leitura desse livro, eu achei muito interessante que a autora, né, ela fala que a experiência do cliente, ela se inicia muito antes dessa pessoa em si se tornar o seu cliente. E aí, aplicando aqui para Saber Contábil, fui perceber que a experiência do cliente, ela começa lá quando a gente vai para uma reunião de vendas com o cliente. Ali a gente já está passando percepções para esse, talvez, futuro cliente de como que ele vai ser atendido e qual que vai ser a experiência dele aqui dentro da Saber. Ô Éder, eu vou até trazer mais um pontinho na sua fala. Ele começa antes dessa reunião, porque para muitos, talvez essa reunião nem vai acontecer. Então, se eu entro no site e escrevo lá um escritório de contabilidade, uma empresa de contabilidade, e você não está bem posicionado, eu não vou querer uma reunião com você. Se as suas redes sociais não transmitem aquilo que vocês, como empresa, desejam entregar para os seus clientes quando eles se tornam clientes, vocês não vão ser escolhidos. Então, onde está o erro das empresas? É acharem que elas só conseguem ter, por exemplo, como leads para vendas, né, para fazer reuniões, essas coisas, aqueles que já aceitaram uma reunião. Mas tem um monte de gente que vocês nem conhecem, que estão mapeando vocês porque tá satisfeito numa outra empresa de contabilidade, mas tá atento ao mercado, porque às vezes quer uma mais inovadora, quer uma mais rápida, quer uma que tenha um respaldo maior. Às vezes a empresa da pessoa está crescendo e ela não quer mais fazer com aquela pessoa que é um amigo dela, contador. Então ela já está mapeando, só que isso não está no seu CRM, por exemplo. Isso não está, só que ela já está te mapeando, ela já está te... Né, tem um conceito do Google que ele mostra que depois que um cliente tem um gatilho, que é uma necessidade, ele entra num loop infinito de exploração e avaliação. Exploração e avaliação. Então, ele vai estar procurando, ele está procurando o tempo inteiro na internet, por exemplo, na internet, ou com amigos, ou com pessoas, escritório de contabilidade, técnicas de contabilidade, como que eu vou fazer a minha DIF, não sei o quê. Ele vai procurar nisso. Então, ele está num processo de exploração. Quando ele encontra... com base em alguns atributos que ele tem, que aquelas 5 empresas parece que entrega aquilo que ele precisa, aí ele vai para o processo de avaliação. Aí ele mira naquelas 5, ele vai analisar as 5, ele vai entrar nas redes sociais das 5, ele vai acompanhar, primeiro ele vai seguir. Ele não vai chegar, acabei de conhecer, já vou te ligar. Ele vai seguir, ele vai acompanhar, ele vai perguntar, ele vai descobrir quem são sócios, ele vai pesquisar quem são sócios. E aí ele já começa a ter uma percepção que chegou na reunião. Aí você tem um pouco de controle sobre o que vai acontecer na reunião, mas ele já está totalmente cheio de informações. Começou a ser gerada anteriormente. Por isso que é tão importante a gente cuidar da experiência do cliente, dos clientes que estão aqui dentro, ou daqueles até que saíram por alguma razão, né, fecharam o negócio. A gente às vezes pensa, esse aqui não vai me pagar mais por mês, então não faz sentido eu ficar dando atenção, porque esse aqui que não vai te pagar mais por mês, talvez é só uma fase que ele não vai te pagar, e ele é gerador de outras percepções para outras pessoas que você nem conhece. Então esse cuidado da experiência, por isso que é uma ciência, porque ela tem ferramentas e métodos que faz você mapear de ponta a ponta tudo aquilo que você quer passar para o seu cliente quando você tem um negócio e quer fazer esse negócio crescer. Resumindo tudo, que a gente acabou de começar, mas já vou resumir, essa palavra que está aqui, ó, nesse negocinho aqui, ó, lucro, a experiência do cliente ela é uma potência geradora de lucro. Porque hoje em dia tem muitas empresas focadas no marketing digital, tem muitas empresas focando no inbound marketing, né? Gerar conteúdo para poder educar e nutrir um cliente, uma empresa, uma pessoa que pode se tornar um cliente, mas no final das contas você pode trazer 1.000 clientes todo mês novos para dentro. Se você não cuidar deles, os 1.000 vão sair. E o prejuízo dos 1.000 é muito maior do que você não ter eles, porque eles vão sair falando mal. E falando mal, ele cria uma reputação, e reputação vale dinheiro.
No livro ela fala, e de fato isso é verdade, que é muito mais barato eu manter um cliente na minha base do que eu conquistar um cliente novo. Além de ser mais barato, é muito melhor, você está gerando valor. O livro, o Onboard Orquestrado, o próprio título dele, o Onboard, é uma das etapas do que a gente chama de sucesso do cliente, né? Então, uma vez que o cliente entrou, ele tem que passar por um onboard. O onboarding é toda a apresentação da empresa com algumas combinas. O que é valor para você? O que é sucesso para você? Quais os indicadores você tem que você pretende alcançar com a nossa relação? Quais os mecanismos que a gente vai medir a nossa relação? Isso tudo combinado no onboarding. E aí você começa a apresentar para aquele cliente. Só que o que acontece? Tem empresa que você vende e você não alinha essas coisas, não faz o onboarding. Às vezes só treina. E não, agora é o onboarding, é um vídeo que você vai ver sobre a Saber Contábil. O cliente não quer saber um vídeo sobre você. Ele quer saber o que você vai gerar. Dificilmente ele vai assistir esse vídeo, né? Ele quer, porque isso aí diz muito mais sobre o seu ego do que sobre o resultado que você vai trazer para ele. Então ele quer assim, ó, o resultado que eu quero trazer é esse. A gente vai ter reuniões quinzenais ou reuniões mensais, você vai receber um relatório semanal. Tá combinado? Tá combinado. E ele vai esperar que você entregue o primeiro valor para ele o quanto antes. Porque uma vez que ele começou a te pagar, isso é para qualquer negócio, tá? A gente está usando o exemplo aqui da Saber Contar, mas para qualquer negócio. Ele começou a te pagar, ele já sentiu que ele já perdeu. E ele precisa ganhar rápido. Então você pensa num negócio de tecnologia que você demora 6 meses para o cliente enxergar o primeiro valor. Ele fica com o sentimento de que ele perdeu 6 meses. É muito longo. Né? O ciclo de implantação. 6 meses só pagando. Ele fala, mas cadê? Meu dinheiro está indo embora, eu não estou vendo valor. Então, dentro do onboard orquestrado, também fala muito sobre isso, né? O quanto eu tenho que gerar valor para o cliente imediatamente após a assinatura de um contrato, a venda. O que eu ensino para ele que ele ainda não sabe? O que a gente consegue fazer que ele ainda não sabe? Porque ele fala, nossa, está valendo a pena desde o dia 1. E aí a gente vai indo para um caminho, né? O cliente entrou, vai para o onboarding, depois ele vai para a operação normal da empresa, né? E aí tem todo o processo que tem que ser feito em cada empresa. E depois ele se torna um cliente leal, um cliente que confia. E o cliente que confia, você consegue vender mais coisas para ele. Com certeza. Agora a gente tem uma empresa de tecnologia de contabilidade. Então, eu vou vender para quem? Vou vender para quem já está aqui dentro de casa. Eu não preciso abrir para o mercado todo que eu tenho uma empresa de tecnologia ligada à contabilidade. Se eu tenho clientes aqui dentro que confiam e que vão ser os melhores testers desse negócio e que vão pagar mais por isso. E depois a última etapa ali que a gente vai para a área de expansão, né? Eu estou vendendo mais para ele, mas eu estou vendendo, fazendo com que ele me ajude a vender para mais pessoas. Aí você monta uma estrutura comercial feita pelos seus clientes que experimentaram. Então a experiência do cliente, Éder, é o marketing que nunca sai de moda. Legal. Porque ele é de verdade. A pessoa ou ela sentiu aquilo ou não tem como. Você não pode falar assim, não, a gente é a drogaria mais barata da cidade. Né? Beleza, isso é uma propaganda que você está fazendo, isso é a sua fala. Se você chegar lá e encontrar os produtos mais caros, e aí? Tá incoerente. Só que você não vai falar assim, eu vou dar mais uma chance. Não vai, você vai trocar de drogaria. Por isso que é um marketing que nunca sai de moda, porque é o marketing da verdade. Quando você vai comprar algum produto, a primeira coisa que você olha hoje é as recomendações desse produto na internet. Você olha lá e quer comprar uma caneca, mandar fazer uma caneca. Inclusive, olha aqui minha caneca, ó, gente. Deixa eu mostrar minha caneca nova aqui, ó. Tem tampa, ó. Isso aqui é a experiência, ó. E a tampa virou o potinho aqui, ó, o porta-copo. Quando eu vou comprar isso aqui, eu posso comprar de qualquer lugar, mas a primeira coisa que eu vou procurar é alguém que me referencia isso, né? Eu vou entrar no site da empresa, vou ver se ela vai entregar, se ela tem reputação, se ela tem os selos de qualidade de segurança da informação, se ela é uma empresa que tem uma reputação boa, por exemplo, no Reclame Aqui, se as redes sociais dela, as pessoas mais comentam mais elogiando ou mais reclamando, entendeu? Então, não tem como fugir disso, por isso que ele nunca vai sair de moda, porque é o marketing da verdade. A gente tem que investir em marketing para trazer novos clientes, tem que investir em vendas para trazer novos clientes, mas com a consciência de que os novos clientes vão ser entregues para uma experiência muito positiva. E quando você coloca energia só nas vendas, só no marketing, você já está entregando uma experiência, porque não existe aquela empresa tem experiência do cliente, aquela empresa não tem. O fato da empresa existir, ela já existe uma experiência, só que ela pode ser estrategicamente planejada ou deixa a vida me levar. A Deus dará, como se diz. Lucas, você está falando aí, eu me lembrei de uma situação real. Todos os anos a gente
tem o hábito aqui de fazer um amigo invisível. E normalmente a gente revela numa confraternização de final de ano que a gente faz. Só que o ano passado, como algumas pessoas resolveram não participar, nós resolvemos privilegiar aqueles que quiseram participar do Amigo Invisível. E aí, ao invés de revelar na festa, na confraternização geral da empresa, nós fomos para um lugar, um restaurante aqui em Uberlândia. E a gente reservou com antecedência, nós fomos lá, olhamos o lugar, falamos aonde nós queríamos sentar e ficou tudo certo. Isso com mais ou menos uns 15 dias de antecedência. Faltando uns 3 dias, nós fomos lá de novo conversar com a gerente, eu e a Letícia. E aí, para ver se estava tudo certo, ó, realmente está reservado, vai dar tudo certo, a quantidade de pessoas confirmadas é X, a gente quer sentar lá em tal lugar, tá tudo certo? Não, tá tudo certo, beleza. Rapaz, nós chegamos no dia da confraternização, eles não haviam separado o lugar, tinham pessoas já sentadas naquele ambiente, e aí que entraram num desespero total, aí tipo assim, colocaram 10 pessoas aqui, aí colocaram 5 pessoas de lá, aí mais um pouquinho de gente aqui. Cara, eu virei para ela e falei assim, como que a gente vai revelar um amigo invisível com um pouquinho de gente em cada lugar? Aí fizeram um paranauê lá, um movimento, colocaram a gente do lado da música ao vivo, que tinha música ao vivo. Cara, começamos a revelar o amigo invisível, ninguém escutava ninguém. Assim, foi um caos. E aí eu entrei, eu fiquei tão indignado porque nós reservamos com antecedência, poucos dias antes da data marcada, nós fomos lá, conversamos com a gerente, ela confirmou que estava tudo certo. E aí no dia deu tudo errado. Eu fui lá no Google Meu Negócio. Cara, descasquei. Até hoje, isso tem 3 meses, 4 meses. Até hoje tem pessoas comentando naquele post que eu fiz no Google Meu Negócio. E isso com certeza traz uma imagem negativa muito grande para a empresa. E muitas empresas, infelizmente, ainda hoje não se preocupam com isso, né? Todas as empresas deveriam se preocupar, isso é óbvio, né? Sim. E as pessoas deixam... Quando eu falo que a experiência ela é uma estratégia planejada, ela é uma ciência, é porque as pessoas acham que as coisas vão dar certo no final. Né? Elas acham que assim, tem um monte de cliente, o meu restaurante está sempre cheio, então tá tudo bem, as pessoas gostam, só que isso vai minando o restaurante. Isso vai minando. Se ali era um lugar muito bom de fazer evento, e por isso talvez vocês escolheram ali, sim. Basta que um concorrente chega mais forte do que ele, entrega uma experiência melhor para um monte de gente migrar. Você pode ver que tem vários estabelecimentos comerciais, principalmente ligados a entretenimento, a alimentação, que começa, bomba, e depois ele esvazia e fecha. E tem muito aqui em Uberlândia. Tem muito em Uberlândia, porque mudou a experiência do outro foi melhor, né? E aí as pessoas vão deixar. Essa história que você me contou aqui, eu tenho certeza, Éder, que você contou isso para um monte de gente já. Sim. Porque ela é uma história marcante que gerou um impacto negativo uhum. na perspectiva que você e Letícia tinham quando vocês desenharam esse evento, que era um evento de celebração, que era um evento de final de ano, de entrosamento da equipe, enfim, isso virou algo negativo. O que parecia um sonho de uma empresa de 3 anos, com uma explosão de crescimento, se tornou um momento muito ruim. E olha que interessante isso, você falou que eles colocaram vocês assim, 10 aqui, 5 aqui, provavelmente tinha gente no meio que estava sentado no meio. Sim. A experiência não foi ruim só para vocês, a experiência foi ruim para eles também. Também. Estava cercado de gente no meio de um amigo invisível e a pessoa estava perdida, o que está acontecendo aqui? Então olha o tanto que isso viraliza, cara. Isso é viral mesmo, isso é contagioso, negativamente. Então é isso o negócio, cara. As pessoas não sabem, as empresas ainda não sabem o poder de uma experiência do cliente, porque elas acham que tudo é muito binário. Eu vou lá, vendo 10, vou receber 100 e estou satisfeito. E o negócio ele é líquido, porque um monte entra, mas um monte sai. E no final, às vezes, tem empresa que está tendo prejuízo, mas está comemorando a meta de venda. Vocês que lidam com essa área, às vezes ela está dando, lá no DRE no final está perdendo, porque o cancelamento do cliente impacta ao longo prazo mais do que os clientes que entraram, as receitas que entraram. É o churn, né? Às vezes eu fecho lá, sei lá, uma meta de 10, 20, 30 mil reais no mês de novos clientes. Beleza, eu bati a meta, eu fechei 30, mas saiu 40. E você falou certo, às vezes as empresas estão comemorando os 30, que era a meta, mas não estão olhando o funil lá de onde está saindo. Éder, às vezes não. Elas estão fazendo isso. Por isso que eu tenho uma missão muito forte, cara, de levar a experiência do cliente como estratégia para as empresas.
Eu fiz um vídeo esses dias falando assim, gente, eu vou repetir isso aqui quantas vezes for preciso, porque posso até parecer cansado. Eu não estou cansado, não vou cansar. Porque eu acredito nisso. Porque isso é a vida da gente, é a mesma coisa da nossa vida, só que aplicada aos negócios. Né? A gente vai lá e faz um monte de amizade. Algumas se a gente não nutrir, elas vão embora. Sim. Cliente é a mesma coisa. Se a gente não nutrir, se a gente não gerar valor, se eu for seu amigo e de repente eu for um amigo que não tô nem aí com você, que o dia que você precisar de mim para resolver algum problema eu te ignoro, que eu te bloqueio, que eu não te mando uma mensagem, cara, você vai embora. Só que você vai embora entregar a sua amizade para outra pessoa. Exato. Porque você não vai ficar sem amigo. Sim. As pessoas não vão ficar sem um escritório de contabilidade, sem uma empresa como a Saber. Não vão, elas precisam, tem necessidade, inclusive legal disso. Mas elas têm que escolher você. E elas vão te escolher pela sua capacidade de gerar experiências que transmitam para elas confiança, que é um elemento ligado a vocês. Né? Então, para algumas empresas, o elemento principal vai ser velocidade, para outras vai ser inovadora, né? Para outras vai ser acolhedora, para outras a estratégia vai ser ter sempre o menor preço. Tem um monte de possíveis estratégias que a empresa tem para ela ser marcada, para ela ser lembrada por aquele cliente. E as coisas são assim, eu estou na mesa de um almoço com um monte de gente, alguém fala assim, nossa, eu preciso contratar um escritório de contabilidade, mas nossa, o meu tá tão ruim porque tudo que eu falo eles demoram demais para responder. Cara, quando uma pessoa reclama que está demorando demais, o que ela espera? Velocidade. Que tem um atendimento mais rápido. Tem um atendimento mais rápido. Se a sua empresa está posicionada como uma empresa que entrega um atendimento mais rápido e um acompanhamento próximo, a sua empresa é forte candidata a ser escolhida por ele. Só que isso não pode acontecer só numa reunião, porque para muitos essa reunião não vai acontecer, porque eles já estão te acompanhando em outros lugares, como eu já falei. Então ela tem que perceber que tudo é rápido, a velocidade é rápida, a velocidade existe, que vocês prezam por um atendimento próximo, por um atendimento veloz dentro daquilo que é possível, né? Porque tem coisas que vocês mexem que estão ligadas a órgãos governamentais, enfim, a leis, enfim. Então tem coisas que não dá mesmo, só que não vai dar nem para você nem para qualquer outro escritório. Então isso não é diferenciação. A diferenciação é fazer muito bem feito, o que a gente chama do arroz com feijão, que é o básico, porém com um tempero que só a sua empresa tem. E os clientes vão reconhecer isso. Eu sempre uso nas minhas palestras, por exemplo, eu não gosto muito de usar esse exemplo, tá, de Disney, essas coisas, mas quando eu pergunto para todas as plateias, quando fala de Disney, o que vem na mente? As pessoas falam magia, Mickey, emoção, como é que chama? Imaginação, essas coisas. Aí eu falo, agora levanta a mão quem já foi na Disney. Ninguém levanta a mão, no máximo uma ou duas pessoas. Mas como é que você sabe falar da Disney se você nunca foi? Porque tem 60 anos que a Disney faz isso. Tem 70 anos que a Disney entrega, não sei quantos anos tem a Disney, mas tem muitos, mais de 50 anos que a Disney entrega a mesma coisa. Que ela pega aquele sorvetinho e ela vai lá e faz o desenho do Mickey no sorvete. É incrível. Que tudo que ela faz, ela coloca a magia para transformar aquilo num palco de um show. Só que as pessoas acham, não, mas esse é a Disney. Não, a Saber também pode, a drogaria, a farmácia, a cirúrgica, a empresa de tecnologia não só pode como deve, porque é isso que faz ela crescer. Você pode, cara, venda, por exemplo. Eu sou um cara muito focado em venda, eu adoro vender. Só que eu sei que uma venda que não é uma venda por experiência, ela pode chegar. Você consegue fazer o seguinte, hoje, por exemplo, faz de conta que aqui tem 2.000 clientes aqui dentro. Você fala assim, não, a nossa meta até o final do ano é 5.000 clientes. Você consegue? Claro que você consegue. Faz uma mensalidade aqui de R$1 pra você ver. Não consegue? Você bate os 5.000, você bate os 6.000 daqui 3 meses. Só cara. Não sei se eu vou ter lucro. Você não vai ter lucro. Você vai quebrar o seu negócio. Então, as empresas elas ficam abaixando o preço para ganhar, ao invés de aumentar o valor para ser escolhida. Interessante. E é isso mesmo. Lucas, eu posso falar então que a experiência do cliente hoje ela é tão importante quanto o produto. Por quê? Porque eu posso comprar um excelente produto, uma caneca. Essa caneca aqui, personalizada, bonita, adorei a caneca. Para mim, é exatamente a caneca que eu queria comprar. Só que a experiência que eu tive com a empresa foi ruim, apesar da caneca me atender e ser aquilo que realmente eu esperava dela. Então eu posso falar que a experiência do cliente é tão importante quanto o produto em si. Para a empresa que tem uma visão de longo prazo, a experiência é mais importante do que o produto. Mais importante. Isso, porque o produto, ele pode falar assim, existe essa caneca aqui que eu acho que ela é de porcelana.
mas pode existir uma de metal. E pode ser que o cliente prefira a de metal. Então, toda empresa, é importante que ela tenha um produto e que depois ela seja interessante para o cliente para no próximo evento vocês entregarem a de metal e depois a de ouro. Então, se a empresa ela foca só no produto, talvez ela vai vender uma única vez, Éder. Ela vai vender uma única vez. E um cliente que vai uma única vez, a conta talvez não vai fechar, porque às vezes você gastou 10 mil reais com um tráfego pago, um patrocinado para você divulgar a sua empresa e naquele mês entrou só 5 clientes. Então você pega 10 mil dividido por 5, você vai chegar num valor, que é o custo de aquisição de um cliente. Né? Quanto que é 10 mil dividido por 5? 2 mil. Então quer dizer que um cliente custou 2 mil reais. Estou pegando um exemplo de viagem aqui. Um cliente de caneca custou 2 mil reais. Só que você comprou 500 reais de caneca. Então, para você pagar o custo que aquela empresa teve, aliás, para aquela empresa pagar o custo que ela teve para te ter, que foi de 2 mil, ela precisaria de pelo menos mais 3 pedidos de 500 reais para chegar nos 2 mil, aí empata. Se ela não entrega uma experiência, você vai comprar de outra empresa na próxima vez. Sim. E aí ela gastou 2 mil, mas ela só ganhou de você de receita, que nem é margem, é receita. Só faturamento, né? 500 reais. Então ela está R$ 1.500 de débito com ela mesma. No prejuízo. Então por que a experiência ela é ainda mais importante do que o produto? Porque você consegue, pela experiência, fazer com que as pessoas comprem novos produtos de você. Entendeu? Então, se tem produto que é ruim, mas está claro a expectativa dele, que ele é ruim. Ninguém te falou que ele era de ouro e ele era de plástico. Ah, não, o produto é de plástico, a durabilidade dele é 3 meses. Ok, eu só preciso para 2, tá aderente. Não é o melhor produto, mas é o produto que atende a expectativa daquele cliente. Por isso que a gente tem que ser transparente. Por isso que as empresas têm que ser transparentes, porque senão ela te promete algo né, a experiência positiva é quando a entrega é superior, igual ou superior à expectativa. Se a expectativa for muito alta e a entrega for abaixo da expectativa, a experiência é negativa. Só que ela é negativa elevada ao cubo. Porque você não vive uma experiência sozinho. O ser humano é fofoqueiro por natureza. E o ser humano ele tem uma tendência muito grande, Éder, de querer cuidar dos outros. Então, se eu gosto de você, se eu gosto da Letícia, se eu gosto do Luiz, se eu gosto do João Paulo, se eu gosto das pessoas aqui da Saber, você pode ter certeza que eu jamais vou indicar coisas ruins para vocês. Mas quando eu ver que vocês estão indo para um caminho de comprar algo ruim que eu já vivi experiência, eu vou levantar a mão e vou falar, não, ali vai ser fria. Não compra ali não, porque ali vai ser fria. Então eu já tirei um monte de clientes daquela empresa que ela nem tinha e nem vai ter. Você acha que uma boa experiência do cliente, ela faz com que aquele cliente retorne, ainda que o produto não seja tão bom quanto ela esperava, quanto a expectativa dela, por exemplo? Se a expectativa for muito alta e a entrega da primeira entrega for muito baixa, ela não volta. Ela não vai voltar. Se ela, naquela compra que ela foi fazer, ou naquela contratação, a expectativa dela era fluida, assim, beleza, não foi tudo isso, mas beleza. Mas o vendedor me atendeu bem, eu gostei do ambiente da loja. Aí ele gerou uma confiança. Só que aí tem um negócio, um problema, né? A gente chama isso de experiência por acidente. Porque se o vendedor foi muito bom, e o vendedor, por exemplo, não é o sócio da empresa, um dia ele pode ir embora, natural. Claro. Então aquela pessoa ficou fiel ao vendedor, não ficou fiel à estratégia de experiência da empresa. Então aquele vendedor, ele pode ter nascido com um diferencial e ter desenvolvido um diferencial de empatia, de comunicação muito legal. Mas se as pessoas dentro da empresa não tiver igual ou semelhante ou na mesma linha ali, essa pessoa vai seguir com o vendedor. Quando ele sair, ela vai embora. Então olha o tanto de vertentes que tem, né? As empresas vão errar, viu, Éder? Elas vão falhar. E a gente chama isso cria uma zona de tolerância. Então, por exemplo, eu estou aqui, comecei uma relação agora com a empresa. Eu acertei, gerei valor no onboarding, gerei valor no primeiro... Aliás, fiz uma reunião de vendas, excelente, confiança, gostei deles e tal. Aí eu cresci um pouquinho. Agora o primeiro onboarding, né? O onboarding foi ótimo, já estou vendo valor aqui, já é diferente do fornecedor que eu tinha antes, já subi mais um pouquinho. E aí eu vou subindo. Só que chega uma hora que eu falho. Nossa, tinha que ter enviado um documento e a gente não conseguiu responder e a internet caiu do escritório. Aí eu desço um pouquinho, mas olha o tamanho da zona de tolerância. Aqui eu posso descer, eu posso errar, acertar, errar. Agora se eu só erro aqui, fica negativo, ó. Chocou, que é o churn. Aqui você não suporta mais.
O livro fala que a primeira impressão ela é muito importante. Por quê? Ele explica que cientificamente o ser humano ele tem, não o hábito, mas inconscientemente ele tem a necessidade de afirmação da experiência. Então, por exemplo, se quando ele interagiu com uma determinada empresa, ele teve uma experiência muito boa, a primeira experiência foi muito boa, ainda que a segunda experiência não seja tão boa, mas como a primeira foi muito boa, o cérebro dele inconscientemente fica afirmando que a primeira foi boa, a primeira foi boa, a primeira foi boa. Exato, e vai dar chance. Agora, o contrário é a mesma coisa. Quando a primeira experiência ela foi muito ruim, ainda que a segunda seja melhor, mas o cérebro dela inconscientemente vai ficar afirmando aquela primeira experiência que foi ruim. Existem duas teorias, tá, que a neurociência explica. Uma é essa, a primeira impressão ela fica e ela é muito positiva, então assim, se for para você errar, não erra no primeiro não. Existe uma outra teoria que chama teoria do pico-fim. A gente tem uma tendência a lembrar do pico e do fim. Pode ser o pico positivo ou o pico negativo. Então assim, se a experiência ao longo de 3 anos que o cliente está com você for muito ruim, ele vai lembrar daquilo mesmo que você tenha feito um monte de coisa boa. Sim. Só que de menor percepção de valor para ele. Porque aquilo ali foi terrível. Por exemplo, se você tem um negócio que passa segurança para o cliente financeiro, para a empresa dele, e você fez ele não pagar um negócio, ele gerou uma multa, ele tem um nível de insatisfação muito grande. Ele vai ficar o resto da vida lembrando da multa que ele teve que pagar por uma falha da sua empresa. Exato. Mesmo que você tenha atendido rápido, mesmo que você tenha mandado um presente para ele no Natal, mesmo que você tenha feito um monte de coisa. Então, esse é o pico. E o fim é, quando termina um ciclo de compra, um ciclo de atendimento, aquele último contato, que depois, a gente nunca quer que seja o último, mas o último contato, né, principalmente em negócio em que você não tem contato toda hora, também vai ser lembrado. Então, fazer entregas memoráveis é muito bom. Então, por exemplo, se você tem um negócio em que você tem uma entrega que é pontual, e essa entrega pontual é um relatório, você pode entregar um relatório igual esse aqui, ó, impresso no papel assim, ou você pode fazer um relatório com uma capa dura, porque aquilo ali é importante para o cliente. Então ele vai lembrar daquele relatório como algo importante para ele. E você imagina se esse relatório tiver um QR Code, e esse QR Code tiver as explicações do relatório feito por um vídeo, feito por vocês, feito pelas pessoas da empresa. Então anota aí que isso é uma ideia. Porque as pessoas não querem um pedaço de papel, elas querem o ensinamento de alguém que é uma autoridade. Isso tudo a neurociência explica. Porque elas vão criando conexões com pessoas. Pra você ter uma ideia, Éder, quando a gente constrói o que a gente chama lá de PDE, Proposta de Diferenciação por Experiência, a gente desenha tudo isso dentro das empresas. A gente vem para dentro da empresa, a gente escuta o cliente, a gente captura o que o cliente vê como valor, a gente analisa os canais da empresa e os feedbacks que a empresa recebe, positivos ou negativos, e escolhe o que a gente vai ser reconhecido a partir daquilo que os clientes trouxeram para a gente que tem como expectativa. Aquilo ali vira um documento que vai ser transformado nos comportamentos esperados pela equipe. Então, assim, todas as áreas da empresa vão ter que construir comportamentos que aderem àquele princípio que a gente chamou, que é o que a gente vai entregar para o cliente para que ele perceba as coisas boas que a gente tem. Interessante. Isso é uma ferramenta que a gente utiliza e que a gente constrói nas empresas. Isso a Disney tem, isso a Amazon tem, isso as empresas que explodiram, elas têm. E a gente acha que essas empresas explodiram pela tecnologia. A tecnologia alavancou aquilo que ela já tinha de bom. Só que a tecnologia é capaz de destruir aquilo que elas têm de ruim. Então, quando você tem um documento como esse, que é uma estratégia, você vai para qualquer pessoa que chegar aqui dentro da sua empresa ou das empresas que estão nos ouvindo, e as pessoas vão ser treinadas, quando elas chegarem na empresa, não é assim, ó, oi, seja bem-vindo, vou até falar para a câmera aqui, ó, seja bem-vindo, para te contar que você acabou de contratar quem está nos ouvindo. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui trabalhando na nossa empresa. Eu quero te apresentar aqui a nossa história. Nós temos 50 anos de vida, quem fundou isso aqui foi o meu pai. Cara, essa pessoa não conhece nem você nem seu pai, ela não quer saber. É óbvio que é importante a história, porque o storytelling é importante. Mas ela tem que saber assim, ó, os nossos clientes são esses aqui, os perfis de clientes que a gente tem são esses. Os nossos clientes esperam que nós demonstremos autoridade, que a gente passe confiança, que a gente tenha inovação, que nós estejamos preocupados com o sucesso dele. E existe as jornadas, então assim, o cliente ele entra fazendo isso, depois ele vai para isso, depois vai para isso, depois vai para isso, vai para isso, vai para isso, vai para isso. E você mostra isso para a pessoa no onboarding dela. Porque existe o onboarding do cliente, existe o onboarding, ou integração do colaborador. Só que o colaborador em muitas empresas é treinado com a história da empresa, que também é legal.
mas ela não vai fazer aquela pessoa aderir ao DNA daquela empresa porque o fundador foi há 80 anos, talvez ele nem está vivo mais. E ela não tem vínculo emocional com ele. Entendeu? Sim. Então, esse ego das empresas tiram delas a estratégia de construir um negócio de valor, porque é daqui, eu bebo da história, mas eu desenho o futuro. E o futuro é estratégico. O futuro é a entrega que eu vou fazer para gerar valor para aquele cliente. E isso é mutável, porque hoje, por exemplo, a gente vive numa era em que se fala muito de inteligência artificial. Na minha visão, a inteligência artificial ela pode quebrar os negócios. Por quê? Porque ela vai substituir o ser humano? Não, ela vai substituir o ser humano em vários negócios. Então o ser humano fica esperto para ser mais inteligente e saber conversar com ela. Mas a inteligência aplicada a uma ausência de uma estratégia de experiência do cliente vai fazer o que a gente chama de empresas híbridas, né? Que é empresas que têm o ser humano e que já têm agentes virtuais, por exemplo, ligados à inteligência artificial. Sim. Aí você pega e constrói o prompt da inteligência artificial para a gente ser super legal. Nossa, que simpatia, que tal. Só que você não preparou a sua empresa do lado de dentro. Eu não quero que o agente de inteligência artificial seja super legal. Eu quero que ele seja intencional. Então, para um cliente que só quer que você tenha lucro, adianta você falar assim: oi, meu queridinho amigo, a inteligência artificial falando isso. Oi, meu queridinho amigo, é um prazer você ter aqui. Não, ele tem que falar assim, ó, nós estamos aqui para te servir e aumentar o seu lucro. Por quê? Porque levar o cliente a aumentar o lucro faz parte da nossa estratégia de experiência do cliente. Então, a inteligência artificial, se ela não for utilizada de maneira estratégica, ligada à experiência do cliente, ela vai quebrar as empresas. Porque as pessoas vão ficar insatisfeitas como elas são hoje com os chatbots, que você fica conversando com o robô e o robô fica em loop. Nossa, você pega seu celular e joga o celular na parede e o celular não tem culpa de nada. Quem tem culpa é porque alguém um dia falou para alguma empresa ou para algum empresário que você tinha como reduzir custo. E aí você foi lá e pôs um robozinho, que é um robô de verdade, um robozinho que não vai ter a cabeça de pensar. E não se preocupou com a experiência. Aí você falou, nossa, eu tive uma eficiência agora de 30% do custo que eu tinha com esse departamento aqui. Só que, ocultamente, seus clientes estão deixando de estar com você, que é da onde vem a receita. E o empresário nem sempre se atenta para esse detalhe. Ele não se atenta. Por isso que a gente tem que construir o que a gente chama do programa de voz do cliente, que é um dos principais elementos de cultura. Voz do cliente é um dos elementos da metodologia que a gente utiliza e não adianta a gente usar os feedbacks do cliente ficarem num departamento. Vou te contar uma história, Éder. Eu estava treinando um dos maiores bancos do Brasil, líderes, e aí eles falaram assim, a gente está falando do Reclame Aqui, falando de algumas formas de capturar feedback. E aí a pessoa falou assim, não, mas eu não tenho obrigação de ficar vendo o Reclame Aqui, porque quem tem que cuidar disso é quem responde o Reclame Aqui. Olha que cabeça pequena, porque o Reclame Aqui, como qualquer outro canal, é uma fonte poderosa de informação para você se conectar com o seu cliente. Eu consulto antes de comprar um produto. Eu deixei de comprar pneu para o meu carro recentemente, porque eu entrei no Reclame Aqui e tinha muita reclamação da empresa. Então, você não vai comprar. Só que agora você imagina você sendo o dono de uma empresa e você achando que a responsabilidade de olhar o Reclame Aqui é só de quem cuida da área do Reclame Aqui. Então, só essa pessoa vai aprender com o cliente, você não vai. Então, quando a gente chegar numa mesa, vou simular aqui uma reunião de negócios aqui, tá? Nós somos uma empresa. Nós somos uma empresa. Então, eu tenho que chegar para você e falar assim, ó, Éder, você é meu diretor, tá? Nós temos um negócio, Éder. Nós temos aqui 5 projetos que a gente precisa investir. Investir dinheiro. Mexer no seu bolso. Sim. Nós temos 5 projetos que a gente tem que investir dinheiro. Só que a gente só tem recursos para 3. Se eu não tiver conectado com se você não tiver conectado com a experiência que a sua empresa entrega hoje para o cliente, você tende a escolher aqueles que talvez vai gastar menos. Entendeu? Você vai, não, vamos fazer esse aqui, ou então vamos escolher esse aqui de IA, porque IA está na moda. Só que se você estiver conectado com as dores que o cliente está tendo com a sua empresa, e um desses projetos aqui visa melhorar essa dor, e essa dor está conectada com um custo adicional que você está tendo, porque tem um monte de gente ligando para a sua empresa e gastando o tempo das pessoas, sendo que podia ter alguma coisa que resolver, você vai investir aqui. Você vai investir aonde você melhora a experiência do cliente, que gera mais lucro, mais receita, mais clientes fiéis, mais clientes indicando. Quando você não tem isso, que a voz do cliente está permeada pela empresa, do presidente ao estagiário, a quem começou a vida agora aqui na empresa,
você está perdendo a maior riqueza da empresa, que é a capacidade que as pessoas têm de gerar ideias que melhorem a vida do cliente. Então, cara, isso aqui é muito financeiro. Mas como que você gera lucro numa empresa? Uma empresa, ela é geradora de lucro quando ela tem duas fontes de geração de lucro. Uma é aumento de receita com margem, e a outra é redução de custos sendo eficiente. Sim. Se tem um problema que está acontecendo na sua empresa, que você não está vendo e os clientes estão saindo, você está perdendo receita. Se tem um problema na sua empresa que os clientes estão reclamando e o custo da reclamação não está sendo mensurado, por exemplo, a gente está com um problema muito sério no sistema que vocês usam. E todo dia tem cliente ligando para falar que não está conseguindo ver o negócio no sistema. Tem alguém atendendo. E essas pessoas têm um salário. Sim. O salário dela está sendo gasto para resolver um problema que não deveria existir. Então, esse custo dela está embutido. Ah, não, eu já pago o salário dela todo mês mesmo. Só que você paga o salário para ela ser mais produtiva, para ela trazer novas ideias. Então, se você quer ter lucro, você tem que vender. Você tem que ter novos clientes e vender. Se você vai vender, o cliente só te compra quando você gerou valor. Valor para o cliente está ligado ao sucesso que ele vai ter ao te contratar. Você pode ser a empresa mais linda do mundo. Você pode ter um Mickey na sua empresa. Se o Mickey não te gerar valor, resultado, ou crescimento, ou reputação, ou qualquer outra coisa, estou falando do seu cliente. Sim. Você não está gerando valor para ele. Você pode ser simpático, você pode ser bonito, você pode ser elegante, você pode vestir bem, você pode servir café, você pode servir alimentos personalizados que você não está gerando valor para ele. Então ele não vai te comprar. Então o lucro vem através da venda ou da economia. Mas a venda acontece quando você gera valor para o cliente. Valor para o cliente está ligado ao sucesso que aquele cliente vai ter com você. O sucesso que você leva ele a alcançar. E quem sabe o sucesso dele é ele, não é você. Quem faz isso? A experiência. A experiência faz ele ser maior. Porque a experiência não é só como eu atendo ele. A experiência é o que eu aprendi com ele que eu adapto ao meu produto. Que eu faço o meu produto ser melhor. O que eu aprendi com ele que eu faço os processos serem mais ágeis. O que eu aprendi com ele que faz a tecnologia acelerar o processo para ele. Então não adianta eu ir na maior escola de tecnologia do mundo para aprender as novas tecnologias se isso não fizer sentido nenhum para o cliente. E aí você gerando valor, esse cliente vai fazer o quê? Fofocar. Ele vai contar para os amigos dele. Fofoca boa, né? Fofoca boa. Você, por exemplo, estava num evento agora que era o evento de contabilidade, o Summit. Quantas pessoas você conversou lá, Éder? Muitas. Muitas. E muito provavelmente nas rodinhas de conversa, eles falavam assim, não, porque tem um fornecedor ali que a gente pode visitar, tem um fornecedor que eu uso, o que você está usando? Não, estou com um problema aqui. Cara, e aí é a vida normal. E é desse jeito mesmo. Não é desse jeito? É assim. Então você está gerando... você vai conseguir falar das empresas que te entregaram uma boa experiência e daquelas que te entregaram uma experiência ruim. Sim. Isso impacta diretamente o lucro dessas empresas. Cara, então experiência é geradora de lucro, geradora de receita e geradora de eficiência para não gastar com aquilo que realmente não precisa, que não importa. Tem empresas que gastam rios de dinheiro para encantar o cliente. E tem clientes nossos que gastou tanto para encantar que não estava crescendo a receita da empresa, não estava crescendo a base de clientes da empresa. Contratou a gente. A gente foi lá e conversou com 30 clientes só. Cara, dos 30 clientes, nenhum citou aquela ação de encantamento como algo de valor. Olha só. Que interessante. Nenhum. Então você está gastando um monte de dinheiro para encantar e o cliente não percebe, porque ele quer ter a melhor solução da empresa e não o melhor mimo. Você pode citar alguma coisa que a empresa estava fazendo para esses clientes? Que para ele não tinha valor? Sim, a empresa estava... Todo cliente chegava lá, ele era servido com uma comidinha super cara, de um buffet super famoso. E nenhum dos clientes falaram sobre a comida. Eles não vão lá para comer, mas tinha comida. Mas não era um valor. Sabe o que eles elogiavam? Elogiava a capacidade técnica e empática dos profissionais que atendiam. Então eu vou ter que investir na capacidade técnica ou nas comidas? Tira a comida. Põe só uma bolachinha lá e um cafezinho e tá tudo bem. Interessante. Entendeu? Então a sensação de que você está encantando um cliente
pode não ser nada. É só uma sensação em minha, enquanto dono de empresa, mas o cliente ele não está tendo aquela mesma experiência que, na minha cabeça, eu imagino que ele esteja. Exatamente. Então, por exemplo, eu posso encantar o cliente, eu devo encantar o cliente depois de entregar aquilo que ele busca, que é o sucesso. Né? Não adianta eu comprar um celular, que eu como uma pessoa de palestras, de treinamentos, essas coisas, eu preciso do celular para gravar conteúdo. Então adianta o meu celular vir numa caixa super moderna, aparecer uma pessoa saindo de dentro do bolo assim, e falar, toma seu celular, e eu ficar super encantado com isso. E o celular não não tirar foto? Você vai falar, nossa, que legal. A hora que você virar para casa, nossa, mas que brega, essa bosta aqui não funciona. Não é isso? É isso. Então não adianta nada em qualquer negócio, Éder. Em qualquer negócio não adianta nada você pensar no encantamento sem entregar aquilo que é a solução primordial para o cliente. E é nessa solução que está o ganho de receita ou a redução do desperdício para a empresa. Por isso que quando você tem uma empresa, você não pode achar que a estratégia da empresa está ligada só à alta liderança. As pessoas sentam numa mesa redonda para desenhar o planejamento estratégico. De repente elas falam assim, agora o planejamento estratégico tem que descer para a empresa, para as pessoas fazerem. Só que as pessoas não vão fazer, porque elas não sabem o que tem que fazer. Porque aquilo estava na mesa, na cabeça de 5 pessoas, de 4, 5 pessoas. Então não adianta você querer ser a melhor experiência do cliente para a sua empresa, para os seus clientes, e pôr uma placa na parede falando nossa missão, nossa visão é ser o melhor, se as pessoas não sabem nem quem são os clientes, ou se eles são apagadores de incêndio. Um cliente foi lá e reclamou e tal, ligou pro diretor da empresa, eu não aguento mais essa empresa, o diretor vai lá e fala assim, resolve isso urgente, agora. Você vai lá e resolve pontualmente, mas tem um monte que não vai ligar pro diretor, que vai sair em silêncio. Então quem tem que ter capacidade de resolver é a empresa, não é o diretor. É os processos. É porque quem lida com o cliente ali no dia a dia não é o diretor, não é o gerente, são as pessoas, são os colaboradores. E muitas reclamações, às vezes, não chegam lá na diretoria, no gerente, onde tinha que chegar para que, de fato, fosse resolvido. Exatamente. Né? Eu tenho que chegar para você, como um colaborador da empresa, por exemplo, os diretores, e falar assim, ô Éder, nós temos aqui um problema que aconteceu no sistema X ou no processo Y, e esse sistema gerou um volume de reclamações X. Se você pegar a quantidade de horas que as pessoas estão gastando para resolver esse problema, e multiplicar pela quantidade de clientes que ligou para resolver esse problema, a gente está gastando aqui 30 mil reais por mês. Aí você já olhou, aí o diretor já fala, cara, mas 30 mil reais é dinheiro demais que a gente está gastando. Mas aí, Lucas, quanto que custa a solução tecnológica para resolver isso aqui? Não, custa 15 mil o investimento. Mas por que a gente não fez ainda? Mas aí você chegar lá e falar assim, eu preciso de 15 mil reais aqui para resolver o negócio. O que é isso? Não vou te dar 15 mil, não sei para que serve. Entendeu a lógica? Entendi. Isso é o que a gente chama de ROX. Não tem o ROI? Sim. É o retorno do investimento? O ROX é o retorno do investimento de experiência. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava numa empresa e por 7 anos tinha um problema, boleto. A empresa enviava o boleto para os clientes, só que o boleto demorava para ser registrado no banco. Então, quando você recebe um boleto e você vai abrir o banco, olha o trabalho que dá, cara. Você recebe um boleto, quando ele não está naquele DDA lá, que é automático, você recebe o boleto. Você tem que abrir um aplicativo ou o sistema desktop do banco. Aí você está com pressa, mas você tem que fazer isso. Aí você entra lá, digita o código de barra, ou então o QR Code, de repente aparece boleto ainda não registrado. Cara, você fica nervoso, porque você gastou tempo para fazer aquilo. Aí você vai fazer o quê? Não consigo pagar. Aí você espera 6 horas e aí você é obrigado a lembrar. Então você vai ser cobrado. Muitas vezes você não lembra. E você vai ser, senão a empresa ela vai ser muito eficiente em te cobrar o pagamento. Aí a hora que você entra daqui 6 horas, não está registrado ainda. Você vai fazer o quê? Você vai ter que ligar na empresa. Ou mandar para o comercial, ou ligar na central de atendimento, uma empresa grande. Foi isso que acontecia na empresa que eu estava. 7 anos tinha esse problema dessa empresa. A gente reuniu milhares de vozes de cliente, milhares de dados, contando assim, quantas pessoas ligam para o central de atendimento do cliente para falar do problema de boleto. X pessoas ao longo do mês. Em média, X por mês. Dividido por vezes 12, X no ano. Quanto que é o custo do minuto da ligação da pessoa? X. Quanto que é o custo da posição de atendimento da central de atendimento? Y. Soma isso tudo aqui e chega no número. A gente estava deixando em torno de 300 mil reais de custos por ano por um problema que gastaria muito menos para ser resolvido. E uma solução simples, né? Não é difícil de resolver isso. E uma solução simples.
Aliás, tecnicamente eu não sei se ela é simples, porque um volume muito grande eu não sei. É que a gente emite boleto, poucos minutos depois o boleto está registrado. Já tá registrado, quase que imediato. Agora você imagina isso acontecendo por 7 anos. Né? Nossa, meu Deus. Vezes 300 Vezes mil? 300 mil. E aí você entra no final do ciclo contábil da empresa e vai ver no DRE lá, isso não vai estar escrito lá, mas se você gerar uma eficiência, você vai ter uma redução de custos no negócio. Mas você gastou 100 mil para resolver, mas você ficou 7 anos perdendo 300 mil por uma dor de cliente que ninguém teve a coragem de mapear. Só que quem vai mapear isso não é o diretor. Quem vai mapear isso é quem está na operação, recebendo a ligação e falando, não aguento mais me ligarem por causa do boleto. Só que se não tiver uma cultura de experiência do cliente ligada a gente é uma empresa que escuta o cliente e toma ações para isso, essas pessoas nunca vão ter coragem de levantar a mão e falar, gente, vamos resolver? Porque elas não se sentem num ambiente seguro. É verdade. Não é verdade? Então, um ambiente seguro proporciona construção, tanto com a equipe quanto com os próprios clientes. Aí elas vão lá e falam, agora a gente vai mandar uma pesquisa de satisfação. Aí o que elas fazem? Mandam uma pesquisa de satisfação para o cliente. A pesquisa de satisfação do cliente vem o retorno dela, para quem responde. Éder, isso vira um relatório, vira um gráfico que você vai apresentar na reunião da diretoria. E o cliente que se dispôs a responder, você quer uma atitude mais egoísta do que uma pesquisa em que o cliente se dispõe a responder de graça e você não devolve para ele um feedback agradecendo ou trazendo uma solução? Que você não faz minimamente assim, ó, gente, temos um problema, vários clientes estão reclamando sobre isso. A gente resolve esse problema, a gente vai ligar para todos os clientes, vamos mandar um e-mail para todos os clientes, vamos fazer uma publicação na nossa rede social falando assim, ouvimos o cliente e melhoramos, continue nos dando feedbacks. Os outros clientes que ainda não te deram feedback vai falar, cara, que empresa massa, porque eles nos escutam e eles devolvem para a gente a solução. Isso é uma cultura de cliente, que é uma cultura de troca. Você acha que o cliente de vocês quer que vocês deem errado? Não. Porque se vocês derem errado, o que acontece? Ele também dá errado. Então eles estão abertos a te deixar feedback, desde que você não tenha uma atitude egoísta, que é eu só capto o que me interessa e não devolvo o que interessa a ele, em forma de melhoria. A gente já tentou fazer aqui umas 3 vezes o NPS. A gente elaborou, mandou para o cliente. Cara, mas tipo, a gente manda para 100 clientes. Se 5 dos 100 responder, é muito. Às vezes 1 responde, 2 respondem. Como ser assertivo para fazer o cliente responder a pesquisa? Essa pergunta é uma das perguntas que eu mais recebo, tá? Como é que a gente faz para aumentar a taxa de respostas da empresa? Existem algumas coisas que são mais técnicas, tá? Então, por exemplo, você está mandando o canal certo do cliente, estou mandando um e-mail, mas o cliente só responde pelo WhatsApp, então beleza. Outra é a frequência de pesquisa, a frequência com qual você está enviando aquela pesquisa. Outra é o tamanho da pesquisa. A maioria abandona no meio quando coloca um monte de coisa. Por isso que a pesquisa de NPS, que é a Net Promoter Score, ela é conhecida como uma pergunta definitiva. É uma única pergunta e uma única justificativa para aquela pergunta, para aquela nota. Então, de 0 a 10, o quanto você recomenda a empresa e por que você deu essa nota. Só isso, porque você não vai gastar o tempo do cliente. Beleza. Tecnicamente, ajustar o canal, ajustar a frequência e ajustar canal, frequência e qual foi o terceiro que eu falei? Tamanho da pesquisa. O tamanho da pesquisa. São 3. Tem mais, mas eu trouxe essas 3. Se essas 3 estão ajustadas, tem um porquê que o cliente não te responde. Muito provavelmente também porque você não se coloca, talvez, como uma empresa que está aberta a ouvir o cliente a qualquer canal, em outros canais. Pode ser que isso aconteça. Porque uma empresa que, às vezes, a gente tem a sensação de que a gente é muito aberto para a escuta, mas às vezes o cliente não está percebendo que a gente é tão aberto assim. Então, quanto mais você gira esse fluxo de troca com o cliente e de maneira intencional, falando para ele assim, ó, cada feedback que você me traz, a gente muda alguma coisa. A gente tem uma reunião aqui mensal só de discutir, o cliente vai se sentindo mais parte daquilo. Porque ele vai trazer um feedback. Só que às vezes o feedback não vai ser para você, vai ser para o colega dele falando mal de você. A gente tem que fazer com que esse feedback venha para a gente que a gente possa melhorar. E agora o ponto principal dessa pergunta, nem todos os negócios precisam de um NPS. Interessante. Nem todos os negócios. O NPS ficou conhecido como a pesquisa mais famosa, porque ela é muito simples, mas ela tem um monte de viés. Então, por exemplo, eu preciso... Por que adianta eu mandar uma pesquisa de NPS e não saber quem é o cliente que está recebendo? Só que não é saber, aquilo ali é o nosso cliente João, não. Eu tenho que pegar a minha base de clientes e falar assim, ó, quais são os clientes que estão com a gente desde o começo? Então, assim, clientes que estão com a gente de 2 a 3 anos.
Clientes que estão com a gente de 6 meses a 2 anos. Clientes que acabaram de chegar. Por quê? Porque o cliente que acabou de chegar está vivendo o onboarding. Então, talvez eu descubra que ele está dando uma nota ruim porque o meu onboarding está ineficiente. Às vezes eu vou descobrir que a nota ruim que tem mais de 3 anos porque a gente esqueceu ele e está focando só nos clientes mais novos. E a gente não está vendendo mais nada para ele, a gente não está gerando mais valor a não ser o corriqueiro. Então, você vai comer arroz com feijão, você come todo dia. Mas você tem que pôr um camarãozinho lá de vez em quando. Aí. Dá uma misturada. Você tem que dar uma misturada, trazer alguma coisa nova, um tempero novo para aquele cliente que está há 3 anos, porque ele vai sair. Então o NPS ele só funciona quando você fala assim, ó, clientes que estão com um ticket médio, não sei se o seu negócio aqui é pagamento mensal, recorrente. Sim, é recorrente. É recorrente. Então assim, clientes que têm um ticket médio acima de 10 mil por mês. Qual que é o NPS desse grupo? Qual que é o NPS do grupo de clientes que tem um ticket médio de R$200 a 1.000? Por quê, cara? Porque os acima dos 10 mil, eles te trazem mais retorno. Você consegue atender todos igual? Não. Alguns vão ganhar no final do ano um champanhe, outros vão ganhar um copinho personalizado que é um pouco mais barato que o champanhe. Normal, natural, tem que ser sincero. Nenhuma empresa atende todos os clientes iguais. Quando você vai no Amazon Prime, quem paga o Amazon Prime tem mais benefícios do que quem não paga. Sim. Né? O frete é mais rápido do que quem não paga. Você está comprando uma solução, você está gerando mais valor para a Amazon, com uma assinatura recorrente. Então o segredo do NPS está nos cruzamentos que você faz. Os cruzamentos. Então por isso que você tem que ter uma base de clientes sólida, você tem que ter um sistema que tem os dados do cliente. Por exemplo, se você pegar um NPS e cruzar com quantas vezes aquele cliente te acionou para tirar dúvidas, talvez você vai ver que a nota está baixando porque ele me aciona muito. Tem clientes que deu uma nota alta que conversou comigo só 2 vezes no mês. E tem clientes que me ligou 8 vezes no mês e deu uma nota baixa. Ou seja, eu tenho uma hipótese, a nota baixa é porque está tendo problema e está tendo dificuldade. Aí eu vou fazer o quê? Vamos montar um plano de educação, Saber Education? Saber Education agora é para aqueles clientes, vamos começar com os clientes que têm mais dificuldades e veio de um NPS. Muito interessante. Roda de conversa, traz as pessoas para a sua empresa, os clientes, fala, a gente está aqui só, faz um café e fala assim, a gente está aqui só para ouvir. Onde a gente pode melhorar? Onde a gente pode ser melhor? Cara, isso vai gerar um senso de gratidão tão grande no cliente. Isso faz a abertura límbica, cara, que é a abertura do lado emocional, o sistema 1 do cérebro da gente. Cara, eles estão me ouvindo. Então, se eles estão me ouvindo, o mínimo que eu tenho que fazer é devolver para eles ideias, de graça mesmo, porque eles estão me ouvindo. E aí você começa a construir um ecossistema que eu chamo de ecossistema magnético. É troca, você gera valor para lá, gera valor para cá. E aí você não vai precisar mais ficar preocupado se de 100 pesquisas, 5 me responde. Porque você tem feedback de outros canais. A turma que trabalha com você e que atende cliente, que conversa com cliente, tem feedback o tempo inteiro. Só que o feedback, normalmente, ele é atribuído à reclamação. E ele não é reclamação. Raramente vem um positivo, né? Obrigado por você ter me atendido rápido, por ter me ajudado. Não. A grande maioria das vezes só vem o negativo. E se você perguntar para a pessoa, falar assim, ó, no final de cada contato com o cliente, não precisa ser em todos, porque às vezes a frequência de contato é muito grande, você tem alguma coisa que você pode trazer para a gente que a gente pode melhorar? Você não está aplicando NPS, você está aplicando uma pergunta normal. Só que se você treinar essas pessoas que trabalham na empresa para fazer isso, Éder, e isso morrer nelas, não faz sentido. Então você tem que ter rituais de cultura. Rituais de cultura é o quê? Uma vez por mês, nós vamos sentar todos os times e todo mundo vai sentar numa mesa redonda para a gente trazer quais são os pontos de melhoria que os clientes deixam para a gente. Muito bom. Você tem que pegar qual porque às vezes um cliente fala assim, não tem como você entregar isso aqui um pouquinho mais rápido, não? Acontece? Não tem como você entregar esse relatório assim para amanhã, que é com urgência? Cara, isso não é um pedido. Isso também é um pedido, mas isso é uma mensagem que ele está te passando que aquele cliente normalmente está cada vez mais acelerado. Então a gente tem que sentar com a equipe e falar assim, equipe, nossos clientes estão demonstrando um comportamento. Que comportamento que é? De ser mais acelerado. Então, o que a gente pode pegar na jornada do nosso cliente, que é o passo a passo do nosso cliente, o caminho do nosso cliente, aonde a gente consegue acelerar mais? E aí você não está mexendo para resolver o problema daquele cliente, você está mexendo no processo. Entendeu? Porque a jornada é quando você desenha o passo a passo do cliente. Ele precisa de uma contabilidade, ele vai no Google, ele procura nas redes sociais, ele recebe uma indicação de um amigo, ele faz o contato com vocês e com outros também, ele escolhe qual que ele vai querer, ele vem para cá para negociar, ele negocia, ele assina um contrato, ele faz o onboarding dele tem
Não é isso? Sim. Só que a gente acha que o escritório de contabilidade, uma empresa como a de vocês, ele tem como entrega de valor apenas os relatórios ou as taxas que o cliente tem que pagar, que ele não consegue fazer, que tem que ser alguém que faz. Isso é o básico. Isso é o básico. É o que todo mundo faz. Isso aí é quando você pega a jornada, você só olha para o final dela. O que é o final? Só que quando ele está negociando, ele quer o menor preço. Mas ele topa pagar um pouco mais e tiver mais valor. Sim. Então o micro-objetivo da etapa de negociação é um. O micro-objetivo da etapa de onboard é outro. O micro-objetivo da etapa de atendimento no dia a dia é outro. Se você olha para a jornada inteira, você acha que o seu escritório só ajuda na gestão contábil da empresa. Enquanto isso, o cliente vai acumulando percepções. Ah, quando eu precisei deles para negociar, eles não eram tão abertos. Agora, na hora de renovar contrato, eles são muito flexíveis, muito abertos, porque eles querem crescer a receita. Por quê? Porque você não desenhou estrategicamente o que aconteceria na etapa de negociação. Você não desenhou estrategicamente o que ele esperava e como é que você entregaria na etapa de assinatura de contrato. Uhum. Então, você pega o boi, fatia ele inteiro na jornada do cliente e vai construindo a experiência intencional. Se a sua empresa tem que ser inovadora, ela tem que ser inovadora na hora dela comunicar nas redes sociais, ela tem que ser inovadora na hora que ela vai assinar um contrato. O que adianta você falar que você se posicionar como uma empresa inovadora e na hora de assinar o contrato o motoboy tem que entregar um papel? Por que não é um contrato digital? Por que o seu contrato tem que ser com uma linguagem coloquial dos advogados? Porque minha esposa é advogada, eu sei como é que é essa linguagem. Por que não pode fazer, por exemplo, como o Nubank? Já entrou no contrato do Nubank? Não. Você escreve no Google, contrato do Nubank. Vai estar escrito assim, ó. Vamos fazer isso ao vivo aqui, ó. Vou te falar. Por que o Nubank ficou famoso? Banco digital. Simples, fácil de abrir a conta, Acabou, sem matou. tarifa. Não precisa nem continuar. Simples e fácil de abrir a conta. Qual que é o princípio de experiência do Nubank? Agilidade, simplicidade. Simplicidade. Olha o contrato do Nubank, ó. Vou até pôr aqui, ó. Não vai dar para ver, mas dá para ver. Resumo do contrato da conta do Nubank. Honrando o nosso compromisso de simplicidade e transparência, fizemos o máximo para ter o contrato reduzido escrito em linguagem simples e direta. Aqui você terá um resumo dos principais pontos do nosso contrato e sobre a sua conta do Nubank. Lembrando que isso é apenas um resumo para facilitar a sua leitura de contrato inteiro. Então, o jurídico do Nubank não precisa saber sobre a experiência do cliente? Porque senão ele falaria assim, eu formei na USP, eu sou o advogado que mais fala difícil, eu formei na Unicamp, eu formei em Harvard, então eu vou usar as palavras mais difíceis para eu mostrar a minha autoridade como advogado. Sim. Só que o Nubank ficou famoso porque ele fez um único produto, que era um cartão de crédito, que era por indicação, um único aplicativo, e foi talvez o primeiro que você pedia aumento de limite só pegando a barrinha e arrastando. Sim. Porque antes você tinha que ligar no gerente, mandar 500 documentos e tentar um aumento de limite. E ele falou, com uma barrinha a gente consegue. Então ele foi simples no aplicativo, ele foi simples no produto, ele teve um momento da história que ele passou a valer mais do que o Itaú, que tem sei lá quantos anos, sendo muito menor pela simplicidade. E o contrato dele reflete a simplicidade. Isso é a proposta de diferenciação por experiência, a estratégia de experiência sendo aplicada em toda a empresa, para que o cliente não fale assim, mas o aplicativo é muito fácil, mas ler o contrato está cheio de entrelinhas aqui, de letrinhas pequenas. Não, está sendo transparente. Que interessante. Eu não conhecia, não sabia. Rapaz, estou usando todo o papel aqui já. Muito insight, muita ideia. Lucas, e experiência do cliente, muitas pessoas têm a visão errada de que experiência do cliente é para empresas grandes. Vamos responder agora de forma bem objetiva para o pequeno e para o médio empresário. Aquele que, como diz meu pai, o cara tem que bater o escanteio ali e correr para cabecear. Ou seja, ele que vende, ele que faz o financeiro, ele que compra, ele que organiza. Como que esse pequeno empreendedor ele pode organizar o negócio dele de forma a oferecer uma experiência diferenciada para o cliente dele? Éder, essa eu vou responder para a câmera. Esse é um maior mito. Experiência do cliente é para grandes empresas, ou para médias empresas, ou para pequenas empresas. Experiência do cliente, vou falar uma única vez que vocês nunca mais vão esquecer. Experiência do cliente é para empresas que têm cliente, independente do tamanho delas. Porque se tem cliente, o cliente já está vivenciando alguma coisa com essa empresa. Então o pequeno, ele vai pegar tudo isso que eu trouxe aqui e vai conseguir aplicar
de maneira mais fácil do que as grandes, porque as grandes exigem e existe tanta tecnologia, tanto processo burocrático, tanta amarração que é muito mais difícil. O pequeno vai falar o seguinte, como eu quero que a minha empresa seja percebida? Ela vai coletar feedback no campo, ela não precisa mandar uma pesquisa. A mercearia, o Joãozinho da mercearia fica lá na porta conversando com os clientes. Ele tem a essência da empresa. Então ele vai traduzir a essência da empresa para falar assim, e para vender, como é que eu vendo com a essência? E para contratar pessoas, como é que eu contrato com a essência? Como é que eu faço isso? E ele vai treinar as pessoas para pegarem feedbacks. Cara, de verdade, eu não consigo enxergar complexidade para o pequeno fazer. Ele precisa de orientação. Ele precisa de algo que... Cara, você simplifica. Por que tem empresa que vende lacinho de bebê? Como eu tenho filho, eu teve que comprar para minha filha muito lacinho, que a experiência era incrível. As pessoas nunca, teoricamente, estudaram a ciência por trás disso. Mas elas têm uma essência. A essência do dono ou da dona sendo multiplicada para o negócio. Desde que a pessoa esteja antenada ao mercado e saiba que o mundo está mudando e você tem que evoluir. Então, assim, minimamente, desenha aquilo que você quer ser reconhecido, multiplica isso para uma, duas. Se a empresa tem 2 pessoas, tem 1 pessoa, tem 3 pessoas, tem 5 pessoas, é mais fácil do que fazer para 95 mil. Sim. Não é? E é engraçado, né? Porque tem muitas empresas que elas têm um crescimento, elas apresentam resultado e o dono está sempre ali nos corredores, caminha para lá e para cá, entra um cliente, ele vai lá, atende, fala um oi, pega na mão, cumprimenta. E num determinado momento, aquele dono da empresa que estava presente ali todos os dias, ele acaba se afastando por um motivo, às vezes por uma sucessão, ou às vezes ele ficou doente, teve que se afastar da empresa por um período. E o que acontece a maioria das vezes é que aquela empresa começa a encolher. Ela já não apresenta mais aquele resultado. E a experiência do cliente estava exatamente na presença do dono ali, né? No atendimento mais próximo, digamos assim. Só que o dono conquistou isso pelo jeito dele. Isso. Porque normalmente o que faz ele ser dono é porque ele teve coragem suficiente de montar um negócio. Uhum. Então os donos são os sonhadores, os donos são aqueles que vislumbram. Vocês, como dono da empresa, fecha o olho para cara. Se com 3 anos a gente já cresceu tanto, com 10 nós vamos estar explodindo, nós vamos estar em Miami, nós vamos estar em Las Vegas, nós vamos estar em um monte de lugar. Vocês são sonhadores. Como é que você traz isso um pouco para a racionalidade? Eu tenho que formar o próximo, eu tenho que ensinar o próximo as coisas. Então, por isso que muitas empresas quebram na sucessão, porque não conseguem transmitir para a empresa aquilo que é o sonho do dono. O dono é a inspiração. E quem vai tocar aquilo tem que ser a razão. Só que uma razão que bebe da fonte da inspiração. Se deu certo até agora com o dono, quais são os atributos que esse dono tem que a gente tem que transferir para uma marca? É fácil transferir? Não é fácil, mas é recorrente, é consistente. Se você tiver um trabalho de consistência de dizer, quando o Gabriel, que era o dono, estava aqui, todo mundo gostava porque ele conversava com todo mundo aqui na porta. Por que não tem alguém conversando aqui na porta mais? Já deu certo. Vamos replicar o que deu certo e vamos fazer, porque vai ser o nosso jeito, é a nossa cara. Lucas, mas a gente é uma empresa digital. Hoje em dia você consegue gravar um vídeo parecendo um robô, você consegue gravar um vídeo como o dono, sorrindo e pegando na mão das pessoas. Que é a linguagem verbal e não verbal sendo aplicada com tecnologia. Se você entrar lá todo dia naquela empresa e ver que os funcionários estão criando vídeos legais, que as pessoas estão... Cara, essa é a essência do dono, a essência da empresa. Isso é a entrega de experiência do cliente. A gente precisa, Éder, multiplicar isso como técnica. Para que as pessoas achem que só dá certo quando a pessoa é. Ela precisa ser, mas a equipe precisa ser também. Então, é treinável. De novo, essa é a minha missão. Fazer com que o negócio seja intencionalmente preparado para ser memorável para os clientes. Só que existe um negócio que é o seguinte, pensa numa linha. Essa linha é uma porta. Na verdade, existe uma porta aqui, uma porta. Daqui para cá é onde os clientes estão vendo. Cara, aqui tem que ter coraçãozinho, carinha, coraçãozinho com a mão. O cliente está apaixonado com a empresa, adora a empresa, ela leva ela ao sucesso e tudo. Daqui para cá é a empresa do lado de dentro. Aqui nós temos que ser intencional, estratégico, ferramenta, ritual, consistência. A gente não tem ritual, as empresas não têm ritual financeiro? Não senta, sei lá, todo mês ou todo dia não olha o fluxo de caixa? Por que uma empresa que vai olhar o fluxo de caixa todo dia, ela não cria um hábito corporativo, o dono ou os diretores ou quem for, ou qualquer pessoa de criar o hábito corporativo de todo dia entrar no Reclame Aqui?
de todo dia consultar os feedbacks que o cliente deixa. É a mesma coisa. Só que você constrói uma empresa saudável financeiramente, olhando o fluxo de caixa, olhando o seu fluxo financeiro, e você constrói uma empresa centrada no cliente, olhando o que vem do cliente para saber se está evoluindo ou não os projetos que colocam o cliente no centro, que vai culminar, né, ter como consequência a melhoria do seu caixa. Muito bom. Para quem vai assistir, na verdade, né, esse podcast, para quem é dono de empresa e vai assistir, e ainda não tem essa preocupação, ainda não implantou alguma ferramenta, alguma metodologia para poder gerar uma experiência diferenciada para o cliente dele. Como que você, em poucas palavras, poderia dar uma dica para essas pessoas para começar a implantar um modelo de experiência do cliente? Bom, a dica que eu deixo para as pessoas, né, que querem fazer isso pela primeira vez, ela é bem simples, viu, Éder? A dica é: peguem os seus clientes e perguntem para eles o que eles mais gostam em você. E se você tiver a oportunidade, pegue os clientes que te deixaram e pergunta para eles por que eles te deixaram. Isso vai trazer respostas muito positivas. Os que te deixaram vão dizer aquilo que você precisa melhorar. E muitas vezes aquilo que eles vão dizer é o mesmo que os que estão com você e mais gostam de você é o que percebem em você. Então a gente chama de análise win-loss. Por que eu ganho, por que eu perco? Com isso, você já fala assim, então a gente tem que ser desse jeito aqui, porque a gente está ganhando isso. E a gente perdeu por isso, então a gente tem que melhorar nessa parte. Fazendo isso, você já começa a ter um movimento de experiência do cliente. Agora você faz isso de maneira recorrente, faz isso todo mês. Aí você se torna uma empresa que vai colocando o cliente no centro, porque seu cérebro vai estar acostumado a construir coisas perguntando para quem mais importa, que é o cliente. Muito bom. Lucas, muito obrigado. Cara, que aula, que conteúdo de valor. Com certeza, olha aqui o papel, tá cheio de anotação, ó. Coisa boa. Muito bom. Muito obrigado pelo conteúdo, por ter aceito o convite para vir compartilhar um pouquinho aqui com a gente, para os nossos clientes, para todos aqueles que vão assistir o podcast. E quem quiser conhecer um pouco mais do Lucas Fonseca, quem quiser contratar o Lucas para dar uma palestra, uma mentoria, como que o pessoal vai te achar, Lucas? Bom, eu que agradeço, né? Agradeço o convite. Eu gosto muito de multiplicar essas coisas, porque eu sei que é uma forma que tem de contribuir com os negócios, né? Eu tenho como propósito transformar as pessoas para elas transformar as pessoas para que elas transformem as empresas, e as empresas centradas no cliente transformem ainda mais pessoas. Então, para mim, esse propósito de mexer com as pessoas para elas levarem para os negócios é muito forte. Então, quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é o.lucasfonseca. O meu LinkedIn, para quem tem LinkedIn, é Lucas Fonseca. E o meu YouTube é Lucas Fonseca, Experiência do Cliente, vocês vão me achar lá. Cada vez mais gerando mais conteúdo, cada vez mais construindo mais formas de dizer para todo mundo como é que a gente constrói empresas que colocam o cliente no centro de maneira intencional para que os negócios prosperem ao longo do tempo. A gente quer que todas as empresas sejam centenárias, mas elas só vão ser centenárias se elas gerar valor acima de 100% daquilo que o cliente espera, né? Muito bom. Fala um pouquinho da BX. Bom, a BX é uma empresa de educação e de metodologias voltada para colocar o cliente no centro e ajudar as empresas a fazer isso. Então a gente tem hoje palestras, a gente tem mentorias, a gente forma empresários, a gente forma as empresas para que elas consigam aplicar isso que eu trouxe aqui no podcast com o Éder e saem lá na frente com um crescimento muito legal. Um dos benefícios mais legais que tem a experiência do cliente, Éder, para fechar, é que ele ajuda a construir marca, a gente chama de marca empregadora. Quando a sua empresa gera valor para o cliente e o cliente começa a falar bem dela, ela atrai colaboradores que querem fazer parte daquilo que vai ajudar os clientes. Sim. Então você diminui até a dificuldade de contratar pessoas. Então o benefício ele é tão grande que eu fico angustiado de não conseguir falar com milhares, milhões e milhões e milhões de pessoas todos os dias e todas as horas, porque isso é muito potente. Então a BX pode ajudar as empresas a construir as suas estratégias de experiência do cliente, a mapear a sua jornada e aplicar essa estratégia para que os clientes percebam isso. Cara, é um benefício que rapidamente já começa a trazer resultado para a empresa e com certeza isso faz muita diferença nas empresas. Lucas, obrigado. Valeu demais. Para quem assistiu até aqui, gostou do conteúdo, compartilha com pelo menos 2 amigos empreendedores que precisam melhorar a experiência do cliente deles. Um abraço.